respeito sobre a terapêutica hormonal bioidêntica. Muitos hoje colegas não sabem ou têm muita dúvida a respeito disso. Eu acredito que isso também seja por parte da gente aqui, mas em parte dos residentes, vocês têm que estar aí muito bem informados a respeito daquilo que hoje representa aí essa oportunidade, o que aconteceu com o WHI. Essa foi a grande discussão que a gente vê nos 2 artigos, é o que a gente sabe. Ele foi um divisor de águas daquilo que a terapêutica hormonal era anterior, né, e do que se fez depois dela, né? Essa foi uma oportunidade que apareceu e que a indústria, inclusive, tanto da formulação e dos manipulados, teve com a mudança no comportamento, tanto médico, do paciente, né? Houve um grande pânico naquela época, né, logo depois da publicação do estudo em 2002, e aí as sociedades, mesmo se posicionando naquele momento, não houve uma resposta adequada para que não houvesse oportunidade de aparecimento de nada mais, né, diferente, porque para quem sabe o que é hormônio bioidêntico, e vocês mostraram aqui, nada diferente daquilo que a gente faz, né? O estrogênio, o progestagênio, os androgênios que são utilizados nessa composição, eles são exatamente os mesmos que são usados na terapêutica convencional, mas de uma maneira diferente, né? A gente não chegou aqui a apresentar, mas muitos dos hormônios bioidênticos são formulados em percentuais, em proporções diferentes daquela que a gente tem, né? 8:1, vocês mostraram aqui. Tem formulações que chama Biest, que são 2 estrogênios, onde ela é 8:2 na proporção, ou 9:1, onde você tem boa parte com estriol, que é um estrogênio fraco, com uma meia-vida curta, e o 17-beta-estradiol, que é aquele que naturalmente a gente usa na formulação. E os Trieste, aquele que na verdade é 8:1:1, 8 de estriol, 1 de estrona e 1 de 17-beta-estradiol. Então, acho que a grande coisa aqui, acho que dos 2 artigos, uma coisa que foi levantado, é a relação médico-paciente, né? E eu acho que isso é fundamental. Ficou muito claro, na verdade, que as pacientes procuram alguma coisa do médico em si, que lhe seja seguro, né, e que ele tenha segurança, inclusive, para dizer o que é melhor para a utilização na terapêutica hormonal, seja na convencional, seja na bioidêntica. Mas o que ela procura aqui é exatamente um médico confiante que não prescreva para ela a mesma coisa que prescreveu na anterior ou na próxima, sem nenhuma explicação adequada, né? Eu gostei muito hoje acho que do assunto, acho que foi bastante adequado, e eu acho que a gente pode abrir aí para discussão, deixar o Dr. César para comandar aí a nossa reunião. Eu hoje, em função dessa primeira reunião gravada, nós tivemos, claro, algumas dificuldades para preparar essa reunião, essa gravação, e avançamos no horário. Razão pela qual eu vou, claro, colher a opinião de cada um que está aqui, mas eu vou pedir para que cada um eleja um ponto e façam breves comentários, né, para que a gente possa... mas breves comentários mesmo, e os meus também serão breves ao final, né, para que a gente possa, então, aproveitar os que estão aqui. E se algum comentário já foi feito anteriormente por algum colega, por favor, que não repita o mesmo comentário, para a gente, então, ganhar tempo. Começamos, então, pelo Porto. Por favor, Porto, um breve comentário, não necessariamente de forma... e sim do conteúdo ou de aspecto crítico que você queira ressaltar, por favor. Eu vou ser brevíssimo, né? Esse aparecimento aí dos hormônios bioidênticos, eu entendo como tendo sido uma coisa muito boa, né? Até para a terapia hormonal. Mas os residentes que me acompanham lá no CAIS me veem muito falar a respeito de que o que é natural não necessariamente não faz mal, né? E uma analogia que eu faço muito é de que cocaína é natural e nada pior do que cocaína para fazer mal a uma pessoa. Maconha, veneno de cascavel, então tudo isso são
naturais, extremamente naturais, e fazem muito mal. Mas ainda continuo achando que essa modalidade de tratamento nos beneficiou, porque fez com que a TH fosse ainda alimentada para o futuro. E hoje eu vejo com bons olhos. Eu imagino que o futuro da terapia hormonal nas mulheres na menopausa é promissor, até porque muito pouco se conseguiu com essas opções alternativas. Na mesma linha, então, eu vou pedir para a doutora Elizabeth eleger um ponto e fazer um breve comentário. Por favor, Beth. Então, eu vou fazer um comentário um pouco fora do contexto. Uma coisa que me chamou a atenção, foi muito falado nos artigos, e principalmente no primeiro artigo, de que a questão da escolha, as pacientes escolhem, preferem ir a um farmacêutico do que ao médico. Então, vocês já comentaram, isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, a relação médico-paciente, enfim, isso é muito importante. Mas a gente tem que também fazer um meia-culpa de que isso está acontecendo por culpa de quem? Dos médicos. Então, saber ter um comportamento e uma relação com o paciente é muito importante. Ter segurança também. Acho que a segurança é uma questão técnica, uma coisa que vocês têm bastante aqui, e um cuidado na relação, uma coisa que tem que despertar dentro de cada um. Então, era isso. Vou pedir para o Isaac fazer um comentário breve também. Por favor, Isaac. Eu vou procurar ser bem sucinto. Inicialmente, gostaria só de agradecer, parabenizar o Strofald por ter trazido esse tema e parabenizar os três residentes pelas suas apresentações. Eu acho que o tema foi muito pertinente, né? Porque todo dia ainda a terapia de reposição hormonal é um tema extremamente discutido e que, pelo que se foi demonstrado, que se foi avaliado, o importante é o relacionamento médico-paciente, de estabelecer e mostrar uma segurança naquilo que vai ser prescrito pelo médico. Aquilo que falou a doutora Beth é uma verdade, né? Um farmacêutico provavelmente não tendo conhecimento clínico, administrar drogas para reposição hormonal, eu acho muito perigoso. Mas é uma coisa que na prática hoje acaba se vendo, porque as pacientes com essa procura de medicamentos, procura de reposição hormonal de uma maneira natural, de hormônios oriundos de plantas, eu acho que é uma coisa crescente. Então, eu acho que reposição hormonal é uma terapia que deve ser prescrita individualmente para cada paciente e que a relação médico-paciente é muito importante. E outra coisa que eu vejo, o controle, que muitos pacientes que frequentam serviços públicos, nós administramos reposição hormonal convencional, elas melhoram, e o que acontece? Elas acabam sumindo do controle. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, elas vêm com uma queixa de um efeito colateral importante. Então, seria isso que eu gostaria de falar, resumidamente. Antes de passar a palavra, quero fazer um pequeno registro. No Brasil, embora o Conselho de Farmácia lute e alguns avanços ele fez na ótica dos farmacêuticos, para que os farmacêuticos possam fazer consultas e das consultas dos farmacêuticos saírem prescrições feitas pelos farmacêuticos. Aqui no Brasil, ainda, a imensa maioria de prescrições de hormônio bioidêntico não é feita por farmacêutico, é feita por médico. O médico faz a prescrição. O farmacêutico faz a parte técnica de manufatura de uma receita feita pelo médico. A responsabilidade aqui entre nós, acredito que nos Estados Unidos também, né, em outros países, a maior parte das prescrições é feita pelo médico. Então, a responsabilidade é do médico. O farmacêutico simplesmente vai aviar a receita nos modos em que ela foi prescrita. Marcelo Steiner. Eu queria... O tempo é curto, né?
eu acho que esse primeiro artigo tinha algumas coisas para ser falado do ponto de vista técnico, mas, enfim, eu acho que não foge muito do que a gente vê aqui na nossa população quando as pacientes te abordam, né? Essa questão aí da modulação hormonal bioidêntica, tal, da procura do algo mais natural, que tem alguns erros aí, né, de nomenclatura, de conceitos, que eu acho que a gente realmente é muito importante para esclarecer a paciente. Eu estou ouvindo agora um termo que está aparecendo muito na medicina, que é o precision medicine, né, a medicina precisa, que é mais ou menos essa coisa que a gente tenta falar do tratamento individualizado. Se você pegar a sua população que você está atendendo, né, que tem queixas climatéricas, você tenta fazer um tratamento individualizado, mas a gente acaba, às vezes, caindo num medicamento que é meio único, né? O que a gente consegue na farmácia passar para ela, as doses são meio padronizadas, né? Progestagênio são alguns que não tem só a maioria via oral, né? Que talvez não tenha tanto benefício. Então, eu acho que assim ainda há muito a caminhar em relação a essa questão do individualizado, né? Não é porque, lógico, eu preciso identificar qual o problema daquela paciente, mas eu também, em termos de medicamento, preciso tentar ser o mais preciso para ela, né? O que realmente ela vai ter benefício, né? Às vezes, estrogênio isolado é bom, mas eu posso fazer uma outra ordem de progestagênio, né? Ou um tipo de progestagênio diferente, e às vezes eu tenho dificuldade disso na indústria, e talvez aí que essa coisa da manipulação acaba entrando. Sobre o segundo artigo, rapidinho, eu só quero lembrar que a gente tem agora 18 anos pós, saiu o artigo recentemente, resultados de 18 anos pós da HI, né? E o que se tem não foi esse bicho-papão que saiu lá atrás, né? Em termos de risco, depois de 18 anos, as usuárias da HI tiveram mais benefício do que Ok, obrigado, Marcelo. Luciano. Bom, eu tenho alguns comentários a fazer que acho que são bem pertinentes. Primeiro, questões bastante pontuais, né? Vocês falaram sobre que a terapêutica hormonal aumenta com a idade, que isso é o esperado mesmo. Só tomar cuidado, porque o artigo fala isso, porque, na verdade, ele está mostrando dados cumulativos de pessoas que usam ou que já usaram, né? Se a gente pegar a prevalência de uso real no presente momento, é uma curva, né, que é um U invertido, quer dizer, aumenta nos primeiros 5 anos, depois cai bastante o uso. Acho que esse é um ponto importante. Achei muito interessante aquela questão de uso de estrogênio isolado em mulheres com útero. Esse não é um assunto novo, esse é um assunto que foi já apresentado na publicação do estudo 1 milhão de mulheres, que foi publicado, se não me engano, em 98, 1 milhão de 97, 98. Liberal. E na discussão do 1 milhão de mulheres, eles colocam exatamente essa questão. Eles mostram, olha, estrogênio associado com progestagênio aumentou o risco de câncer de mama e ele só está sendo utilizado para a prevenção do câncer do endométrio. Será que não valeria a pena mesmo para a mulher com útero usar apenas estrogênio? É uma questão que se discute, mas hoje nenhum consenso internacional recomenda isso, né? Então, mas é algo a ser discutível. Acho que é algo que merece realmente... pelo menos é instigante para a nossa curiosidade, né? Mas hoje não é as posições oficiais de nenhuma sociedade internacional. Outra questão que eu acho que é importante. Foi falado aí de 1 a 2 milhões e meio de mulheres americanas usando terapêutica hormonal bioidêntica. Eu não sei se esse número é verdadeiro, me parece muito. Por quê? Estados Unidos hoje tem 320 milhões, 330 milhões de habitantes. Se metade forem mulheres, nós temos 160 milhões de mulheres. Lógico que essas 160 não estão todas na menopausa. Que tenhamos 10% na menopausa, 15%, vamos ter 16, 20 e poucos milhões. Vocês mesmos mostraram aí que aproximadamente 9, 10% das mulheres usam terapêutica hormonal, né? Então, nós teríamos ao todo 1,6, 2 milhões ao todo usando terapêutica hormonal. Então, é muito pouco provável que seja realmente esse número. Acho que está um pouco exagerado por quem escreveu o artigo. Acho que não chega a esse valor, não. Tenho a impressão que foi um pouco... Outro ponto também que me chamou a atenção é a confusão de fitoestrogênio com bioidêntico, né? Vocês viram que teve ali
as frases das pacientes, e elas falam, o que vem da natureza de uma planta talvez seja melhor para o meu organismo. E aí entra na questão que o Dr. Porto levantou, que realmente nem tudo o que é natural é bom, né? Tem veneno de cobra, tem plantas venenosas, né, que são da natureza e não são boas para a nossa saúde, né? E é os exemplos que ele deu. Mas as pacientes fazem essa confusão, que às vezes o que vem da planta é bom, né? Se não fizer mal, se não fizer bem, mal não faz. E não é bem verdade. Fitoterapia é um tratamento sério que tem que ser visto como uma possibilidade terapêutica real, com riscos e benefícios, lógico, como qualquer tratamento. E, por fim, a última questão, bioidêntico não tem bula, né? Então, os pacientes não têm medo de usar bioidêntico porque não tem bula, ela não lê o que está escrito lá, né? Eu acho que tem muito mais um apelo de marketing, né, do que realmente essa questão de personalizar. Acho que existem, lógico, a gente sempre procura personalizar o melhor possível. Acho que a questão que o Marcelo falou é boa, é interessante, só que na prática, muitas pessoas que estão fazendo esse uso estão fazendo justamente porque não tem a bula, a paciente não vai questionar, acaba tendo muito mais esse apelo, na minha opinião. É isso. Eu também vou fazer breves comentários, a gente teria muita coisa para falar, lamentavelmente o tempo não ajuda, né? Eu quero falar coisas pontuais. Primeiro, hormônio bioidêntico. O hormônio bioidêntico é ruim? Não, não é ruim. Né? Por exemplo, o estradiol que nós usamos, que tem nas formulações comercializadas através da indústria farmacêutica tradicional. Aquele é um hormônio bioidêntico. Esse estradiol que você usa por via transdérmica, aquele é um hormônio bioidêntico. Você partiu de um insumo vegetal, né, e fez um hormônio bioidêntico. Bioidêntico que é exatamente igual ao biológico. Então, o hormônio bioidêntico é ruim. É bom, não é ruim. O que é ruim é a terapêutica hormonal bioidêntica personalizada. Isso é engodo, feito com bases que não se sustentam, onde você vai aferir as necessidades hormonais com base em exames salivares que não expressam claramente a condição hormonal, tecidual de cada paciente, as necessidades. Portanto, isso é um engodo, é uma mentira. E hoje nós vivemos, eu quero trazer à tona, isso daria mais para nós discutirmos muito aqui, eu quero trazer à tona o momento histórico que nós vivemos. É o momento do empoderamento. É o momento do empoderamento. Nós estamos empoderando as crianças, ou seja, as crianças mandam mais do que os pais. Uma inversão completa dos papéis. As crianças dão as regras e tudo que você fizer tem que olhar se aquilo, né, se dá um tapinha na bunda de uma criança hoje é algo absolutamente inaceitável e tem perigo do juiz, que é responsável pela vara infantil, foi lá e tirar o pátrio poder porque você deu um tapinha na bunda da criança. Não é? Então, esse é uma inversão de papéis. E eu trago esse conceito para um empoderamento que nós estamos vendo na medicina. Empoderamento nós estamos vendo na medicina. Por exemplo, você respeitar a vontade das pessoas é importante, é empoderá-las. Não quer dizer que a vontade delas é soberana, que ela não possa ser questionada. Eu falo de uma questão do momento aqui, vou chegar já na terapêutica hormonal. Falo de uma questão do momento, né? Assistência ao parto. Assistência ao parto que os médicos estão fazendo, a juízo das pacientes, não está boa. Então, elas precisam ser empoderadas e elas vão buscar o quê? As parteiras, as doulas. Por quê? Porque oferece algo mais natural, mais alinhado com a vontade das pacientes. Né? E os médicos estavam instrumentalizando muito o parto, fez com que as pacientes pudessem buscar essa direção. Será que está certa a direção que as pacientes buscaram? É importante que a gente faça uma reflexão. Não é? Provavelmente, nós temos que mudar modelo, temos que ouvir melhor as nossas pacientes, né? Temos que diminuir o nosso índice de cesárea, né? E temos que respeitar esse empoderamento. Isso parece que é o mesmo filme que nós estamos vendo na TRH. O médico conversa pouco, né? A TRH é feita por uma indústria, então tem o empoderamento e a demonização. Tudo que vem da indústria farmacêutica é demonizado, e não é verdade. Não é absolutamente verdadeiro isso. Tem muita coisa boa, a exemplo da terapêutica de reposição hormonal, né, em benefício das pacientes. Como todo tratamento, tem benefício e risco. Né? Então, existem coisas sedutoras. É mais natural, né, é feito de acordo com a minha necessidade, me respeita, né, mas não fala dos riscos.
Então, essa questão do empoderamento é algo que nós, como médico, como Faculdade de Medicina, que somos, como associações médicas, que temos, nós vamos ter que trabalhar isso de forma muito sábia, sem a passionalidade que tem envolvido essa discussão. Ou seja, nós estamos certos, eles estão errados. É bem possível que nós não estejamos tão certos e eles não estejam tão errados, não é? Então a gente vai ter que procurar um ponto entre meio dessas posições passionais para que a gente possa então chegar ao que melhor nós podemos fazer pelas nossas pacientes. Eu não tenho nenhuma simpatia por essa terapêutica bioidêntica, acho que ela é absolutamente não testada em relação à sua segurança. Como diz, qualquer produto paraguaio é por sua conta e risco, né? Então, apenas para dar um fecho em relação a essa questão.